Olá, queridos irmãos, dúvida de hoje na tela. A dúvida de hoje é muito interessante e é a seguinte: eu era católico, confesso que não era muito praticante, mas sempre fui, quando possível, em missas de sétimo dia de pessoas falecidas. Eu gostava muito. Quando me converti há 2 anos, achei bem estranho que os evangélicos não fazem missa de sétimo dia e lidam com a morte de uma forma um pouco diferente. Minha dúvida é: por que os evangélicos não fazem missa de sétimo dia para as pessoas falecidas? Isso não é algo bíblico? Muito obrigado, querido irmão, pela sua dúvida. Esse tema aqui é muito interessante e eu tenho certeza que muita gente não sabe o que significa a tal da missa de sétimo dia. Eu vou explicar hoje e a gente vai ver na Bíblia se de fato isso é algo bom ou não para o cristão, ok? E você que me assiste agora, tem alguma dúvida da Bíblia? Coloca aqui nos comentários, a sua dúvida pode ser selecionada e virar vídeo aqui no canal. Quero lembrar você que a gente seleciona sempre dúvidas aqui e publica vídeos novos de segunda a sexta às 15 horas. Então você tem um compromisso marcado, dá uma passadinha aqui e veja o seu vídeo do dia. Embaixo desse vídeo tem o botãozinho inscrever-se. Faça parte da nossa comunidade e é tudo gratuito aqui pelo YouTube. O nosso objetivo é fazer você crescer na Palavra de Deus cada vez mais. E eu sou o presbítero André Sanches, autor desse canal, autor também do blog esboçandoideias.com. Já temos mais de 15 anos nessa batalha, trazendo conteúdos para fazer cristãos crescerem no conhecimento da Palavra de Deus. Esse é o meu foco, essa é a minha missão para te ajudar neste propósito. Vamos então à minha lousa de explicações entender mais sobre esse tema. E se você gostar do vídeo, você deixa o like. É algo que não custa nada para você e abençoa muito o nosso trabalho, combinado? Vamos então fazer esse estudo. Então vamos lá, texto na tela. Deuteronômio 34, versículo 8 diz o seguinte: os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto no luto por Moisés. Olha que interessante essa atitude dos filhos de Israel. Seria esse versículo uma base para fazer uma missa em homenagem e com alguns outros objetivos a respeito de uma pessoa que já faleceu? A Bíblia fala muitas vezes a respeito do luto, fala sobre chorar também por aqueles que se foram. Fala também sobre honrar pessoas importantes que passaram por essa terra. E nós vemos, por exemplo, nesse caso de Moisés, que existe ali uma honra a esse grande servo de Deus. Porém, quando nós olhamos para o costume doutrinário, que é chamado de missa de sétimo dia, e que é muito comum no Brasil, você possivelmente já foi convidado, já ouviu falar a respeito, ou até já participou desse tipo de costume, a gente precisa entender uma questão. Seria essa doutrina da missa algo parecido com o que Israel fez ali com Moisés, ou o que aconteceu também com o grande profeta Samuel, por exemplo? Para saber isso em detalhes, primeiro nós temos que entender o que é uma missa de sétimo dia, qual o objetivo dessa missa, e aí nós vamos entender então se a palavra de Deus aprova ou não essa prática. É exatamente o que nós vamos fazer aqui no estudo de hoje. Eu vou passar para você o que significa essa missa e depois nós vamos analisar biblicamente alguns pontos importantes e vamos então tirando conclusões para que possamos então entender se é bíblico ou não. Vamos começar então entendendo o significado da missa de sétimo dia. Qual é o objetivo dela? Apenas um aviso rápido para os irmãos que estão perguntando. Estão abertas ainda as inscrições do nosso curso Conheça sua Bíblia de capa a capa, link no primeiro comentário fixado. Bom, vamos lá. Segundo o livro A Fé Católica, Perguntas e Respostas, do autor Diogo Luiz Fuiten, lá nas páginas de 63 a 66, eu vou destacar uma parte do que está escrito aqui. Nessas páginas, ele explica a seguinte questão a respeito da missa de sétimo dia. E repetindo as palavras do ritual de Ezequias, né? Essa palavra estranha, Ezequias, significa cerimônia fúnebre, diz. Então preste bem atenção no significado da missa de sétimo dia dentro aqui desse ritual, dessa cerimônia fúnebre. Na Eucaristia, a Igreja expressa sua comunhão eficaz com o finado, oferecendo ao Pai,
no Espírito Santo o sacrifício da morte e ressurreição de Cristo. Então veja que lá na missa de sétimo dia, a igreja oferece o sacrifício de Cristo a Deus, ok? Como se Cristo não tivesse morrido ainda, estivesse ainda sendo sacrificado. Ela, no caso a igreja, pede para que o fiel falecido seja purificado dos seus pecados e também das consequências desse pecado, e seja admitido, ou seja, recebido a plenitude pascal no banquete do reino, ou seja, ele seja salvo. Esse aqui é um resumo básico para você entender o objetivo de uma missa de sétimo dia. Então veja, o ponto central desse tipo de missa é fazer um tipo de pedido de purificação de pecados daquela pessoa que faleceu, para que essa pessoa então alcance a plenitude, o céu, a salvação, para que ele esteja, então, ali na presença do Deus vivo. A igreja, então, acaba entendendo que ela pode fazer isso pelo falecido, mesmo depois da morte dele. Então, em forma geral, de forma bastante simplificada, esse é o significado da missa de sétimo dia. Agora, isso seria algo que a Bíblia apoia? Obviamente que não. E eu vou explicar em detalhes isso para você, pontuando algumas questões que você precisa ter em mente para avaliar muito bem e detalhadamente esse tema. Fique comigo mais um pouquinho. Vamos entender então agora os aspectos bíblicos a respeito desta prática doutrinária de missa de sétimo dia. Bom, evidentemente, analisando o objetivo central da missa de sétimo dia, que é pedir a Deus que o falecido seja purificado dos seus pecados e também das consequências desses pecados, e então seja admitido ao céu, verificamos que essa atitude não tem qualquer embasamento na Bíblia Sagrada. Na Bíblia não encontramos respaldo para afirmar que uma pessoa pode conseguir o perdão dos seus pecados, ou melhor ainda, melhor dizendo, uma pessoa não pode conseguir pela outra o perdão dos pecados, mesmo orando a Deus por ela. Então, qual que é a ideia? O meu pai, ele já é falecido. Então, eu não posso conseguir o perdão dos pecados dele orando por ele depois da morte dele. É isso que a Bíblia nos ensina. E nem uma pessoa pode ser salva após estar morta, no sentido seguinte, ela morreu condenada e depois que ela já está morta, ela passa então a ser salva. Não temos isso na Bíblia através de missa de sétimo dia. Isso não é uma doutrina correta biblicamente. A Bíblia vai nos ensinar que o arrependimento é algo totalmente pessoal e feito somente pela pessoa em vida, pelo reconhecimento dos pecados de forma totalmente pessoal. Diz o texto de 1 João 1, versículo 9, se confessarmos... Então observe aqui a ação que o indivíduo precisa ter. Ele confessa. E nós temos aqui ainda um se, ou seja, é uma condição. Se a pessoa confessa os pecados, diz o texto que ele, Deus, é fiel e justo para fazer o quê? Perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então observe que a confissão aqui não pode ser terceirizada, mas é totalmente responsabilidade da pessoa. E, evidentemente, para que a pessoa confesse os seus pecados, ela precisa estar viva. E a salvação também acontece em vida. Em hipótese alguma, encontramos dentro da Bíblia menção de uma pessoa ou que uma pessoa possa ser salva após a sua morte, através das petições daqueles que estão vivos. Senão, evidentemente, todos nós pediríamos para todo mundo ser salvo. O que a Bíblia afirma é que após morrermos, nós já sofremos o juízo. E esse juízo aqui que nós sofremos, ele já nos coloca, evidentemente, nos locais céu ou inferno. Aliás, eu não vou ter tempo de explicar isso em detalhes para você, mas eu vou deixar um vídeo aqui no final desse estudo explicando com mais detalhes para onde vai a alma depois que a gente morre. Mas observe esse versículo em Hebreus 9, 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez,
vindo depois disso, ou seja, depois da morte, o juízo, ou seja, está determinado o final dessa pessoa ali na morte. Esse juízo, então, ele sela o destino eterno da pessoa, não havendo mais possibilidade de segundas chances após a morte. Então, esse versículo de Hebreus sozinho, ele já quebra toda essa parte doutrinária de missa de sétimo dia. Sendo assim, é importante lembrar também que não é errado nós lamentarmos a morte de uma pessoa querida, amada. Não é pecado sentir a falta da pessoa, não é pecado passar pelo luto, honrar de forma respeitosa aqueles que morreram, mas fazer cerimônias afirmando que é possível modificar o destino eterno da pessoa após ela morrer, isso é totalmente contrário à palavra de Deus. Dessa forma, fazer missa de sétimo dia, por tudo que ela representa, não é uma prática que se harmoniza com o ensino da palavra de Deus e é por isso, então, que evangélicos não fazem missa de sétimo dia. É um tipo de ritual que não se enquadra como uma doutrina bíblica e também não é saudável, porque se fosse, Deus então mandaria fazer esse tipo de missa e daria para a gente todos esses objetivos que obviamente estão incorretos. Para os evangélicos, após a morte, o que cabe é o seguinte: o cuidado, o zelo, principalmente com os familiares e amigos que ficaram e que sofrem então essa dor da perda. Aquele que faleceu, somente Deus pode lhe imputar a salvação ou a condenação, pois apenas Deus conhece plenamente o coração dessa pessoa. Só Deus pode dizer exatamente. É claro que nós podemos inferir, olhando para os frutos de vida ali daquele falecido, se ele teve uma vida de discípulo de Cristo ou não. Mas, evidentemente, a palavra final é totalmente do nosso Deus. Não cabe a nenhum vivo sequer orar pelos mortos, pois, segundo demonstramos, a Bíblia não nos permite tal intercessão por mortos e nem pelas consequências eternas da vida que eles tiveram aqui na terra. Isso aí é Deus quem decide na morte da pessoa. Se você tem interesse de estudar a Bíblia inteira de Gênesis e Apocalipse, aqui no primeiro comentário fixado tem um link com mais detalhes. E aqui, agora o vídeo que eu prometi a você é para esse lugar que a nossa alma vai quando nós morremos. Eu vou explicar exatamente isso para você, entendendo qual é esse juízo que eu mencionei lá de Hebreus. Assista esse vídeo, vai ser muito importante na sua compreensão. Até o próximo, fica com Jesus.